E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando do circuito Geneplus Embrapa, que aconteceu na semana passada em 4 municípios do estado de Mato Grosso. Os reprodutores da Nelore LC foram apresentados como exemplo de sucesso na tecnologia de fertilização in vitro. A reportagem, Valdir Pacheco. A região do Vale do Guaporé é uma das regiões mais belas de Mato Grosso. Além da fauna e flora, a região detém o maior rebanho bovino de corte do estado. É na Fazenda São Luís, em Mirassol do Oeste, que o Nelore LC completa aproximadamente 15 anos de seleção e melhoramento genético da raça Nelore. Esse programa de seleção reúne doadores e reprodutores com potencial genético que geram bezerros de qualidade, precoces e com maior ganho de peso na fase de desmama. Para chegar a esses resultados, Andrei Zolman, gerente da fazenda, relembra quando começou na marca LC. Com a minha chegada, quando o seu Luiz, em 2010, eu comecei a trabalhar com o seu Luiz, aí ele solicitou que tivesse uma alavancada nesse negócio. Ele achou que o negócio era um negócio próspero e ele falou assim, a meta nossa é chegar a 500 touros. Na época, nós comercializávamos na faixa de 100 touros. Então, nós tivemos que dar um salto de 500%. Em 5 anos, e conseguimos isso, com FIV, fazendo aquisição de mais matrizes, de outros rebanhos, e pensando, em 5 anos não foi comprado qualquer rebanho, a gente foi comprando 20 vacas de um rebanho reconhecido, 20 vacas do outro que tinha mais ou menos a mesma linha de trabalho nosso, e aumentamos o plantel, mas o forte mesmo foi fecundação in vitro, que a gente investiu alto nessa tecnologia. De garoto do interior de São Paulo a empresário bem-sucedido no país. Luiz Cassorla revela como era o trabalho com seu rebanho antes de aderir ao programa Geneplus em 2006. O que eu era antes de chegar na Geneplus, eu fui um sofredor. Eu comprava touro de vários produtores de touros. E, na verdade, eu não tinha um padrão do nascimento, da produção. Realmente querendo encontrar um rumo. E não teve outra alternativa a não ser eu fazer o touro. Eu conhecia a Geneplus e, através da Geneplus, os amigos que tem lá, eu achava que eu encontrava um gado mais selecionado, mais mediano. O pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Dr. Luiz Otávio, participou do circuito em 3 fazendas. E gostou do que presenciou. Além da performance dos animais, a satisfação dos proprietários em apresentar resultados obtidos com o programa Geneplus. O que se viu foi um entusiasmo pelo que eles estão fazendo, pelos resultados que eles estão obtendo. Isso você mesmo pôde ver quais são os nortes ou as ferramentas que eles estão usando para atingir esses resultados alvissareiros, consistentes e de futuro. Quais são? Eles estão usando touros jovens, genética jovem para produzir a genética do amanhã. Tem o padrão que eles querem alcançar. Não desprezam os valores da avaliação genética, mas sabem que também tem que ter um agregado de características que não foram geneticamente avaliadas, que são palatáveis ao comércio e à produção mesmo. Tipo, características como aprumo, pessoal consciente em perceber e selecionar pelos melhores aprumos. Animais que tenham mais produção de carne, não só nas avaliações genéticas de carcaça, como área de olho e lombo, espessura de gordura, também quanto tempo que consegue produzir, em termos de velocidade de tempo para produzir essa carcaça, animais saudáveis que
bem adaptados e que trazem lucro aos seus clientes. Foi uma surpresa para todo mundo, acho que é muito agradável, porque às vezes a gente não tem oportunidades. Eu mesmo não conhecia todos os rebanhos do Gene Plus, né? Então foi uma surpresa muito agradável. Primeiro, para ver como o melhoramento funciona. Segundo, a satisfação do usuário do programa, né? Em ver os resultados que ele acreditou naquele programa, no melhoramento genético, e aquilo funciona. Então, muito assim, você viu que todos que apresentaram os animais, apresentaram enchendo o peito, muito satisfeitos com o trabalho dele, que qual é assessorado pelo programa Gene Plus. Valdir Pacheco para o SBA. O clima se mantém favorável à boa condição das pastagens no centro-sul do país, mesmo com chuvas mal distribuídas. Juliana Rezende traz as informações do tempo para os próximos dias nessa parte do Brasil. Mesmo com as chuvas mal distribuídas no centro-sul do país, a umidade do solo ainda segue com níveis favoráveis para o desenvolvimento das pastagens, com índices de até 50% na parte mais central do país, entre a faixa leste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul e também em Goiás. Agora, já na região sul, na faixa leste, os índices de umidade alcançam até 80%, enquanto que na faixa oeste a umidade alcança até 100% nas áreas em rosa. O mesmo acontece na faixa oeste do estado do Mato Grosso. E isso tem gerado um bom desenvolvimento para as pastagens. No decorrer dos próximos dias, segue chovendo ainda de forma abrangente, principalmente entre as regiões sul, sudeste e na maior parte do centro-oeste do país. As pancadas ganham um pouco mais de intensidade, principalmente no sul de Minas Gerais e ainda no norte de São Paulo. Entre Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, também segue chovendo de forma expressiva, com acumulados de até 50 milímetros. No decorrer do segundo período, entre os dias 29 de abril até o dia 3 de maio, agora o tempo firme é que vai predominar na maior parte do centro-sul do país. Apenas na região centro-oeste é que ainda pode chover de forma bastante isolada e com pancadas de curta duração. Ao longo do terceiro período, entre os dias 4 de maio até o dia 8, é que volta a chover de forma abrangente entre o sul, na maior parte do sudeste e também no centro-oeste, mas ainda são pancadas bastante isoladas e com baixos acumulados. Mesmo assim, aonde a umidade do solo já está mais elevada, segue mantendo um bom desenvolvimento para as pastagens. Bom, e a JBS foi multada administrativamente em R$1 milhão pela Polícia Militar Ambiental por causa do vazamento de amônia que ocorreu no último dia 6 de abril na unidade de Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. O vazamento, os policiais visitaram o local nesta segunda-feira e verificaram que a empresa tomou as medidas adequadas no controle dos contaminantes. A empresa foi notificada a sanar o vazamento da amônia e apresentar o plano de tratamento da água residual utilizada na contenção do gás de amônia. Além disso, foi dado um prazo de 24 horas para ser apresentado o relatório de controle de emissões atmosféricas e de todas as medidas de contingenciamento contra danos ambientais e à saúde dos funcionários. Na ocasião do vazamento, cerca de 100 funcionários tiveram de ser encaminhados às unidades de saúde por causa da intoxicação. Bom, vamos falar agora sobre mercado financeiro. E ontem foi realizado o primeiro turno das eleições na França. Vamos saber se esse primeiro turno das eleições motivou aí alguma mudança no dólar hoje. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafa. Rafa, houve alguma alteração na moeda americana? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Houve sim, não só no câmbio, mas também no mercado financeiro de um modo geral. Essas eleições lá na França já eram aguardadas, o mercado estava, aliás, bem tenso com a realização delas. Agora, para o segundo turno, foi então um candidato de centro que defende que a França continue na União Europeia e uma candidata de extrema direita que defende que a França saia da União Europeia e que todos os imigrantes também sejam retirados
deputados da França. Só que as primeiras pesquisas de opinião mostram que esse candidato de centro tem mais chances de vitória na candidatura na eleição para presidente da França. Com isso, houve uma certa calmaria, um certo ânimo até no mercado financeiro. O euro se valorizou hoje, as bolsas de maneira geral da Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil também tiveram alta e o dólar teve queda. Isso acontece porque os investidores enxergam agora que com essa possibilidade não haja tanto risco na economia francesa. E aí eles acabam apostando em investimentos que são considerados de maior risco, como é o caso de países emergentes aqui no Brasil e também o mercado acionário. O dólar, que é considerado um investimento mais seguro, não teve tanta procura hoje por ele. Por conta disso, houve essa queda na moeda americana. O dólar ficou negociado a R$ 3,12 mais 70 e a baixa foi de 1,01%. O dólar acabou se desvalorizando no mundo todo e, segundo analistas de mercado, aqui no Brasil essa queda só não foi maior por conta dos riscos internos. O mercado ainda está de olho na possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. Renata, com você nos estúdios. Tá certo, Rafa, que daqui a pouquinho traz os preços atualizados do milho e também das carnes. Daqui a pouco você confere o leilão de gado de corte da Leilosul. Nós vamos para o intervalo comercial com imagens de alguns dos lotes que serão ofertados hoje à noite aqui conosco. E ainda nesta edição, você confere as informações do leilão. Esse gado é filmado entre Mato Grosso do Sul e o interior do estado de São Paulo, na região de Bataguaçu. Até já! Pecuária BR de volta e o nosso assunto agora são estratégias. Você sabe como controlar a incidência de carrapatos em seu rebanho? Quem dá a dica é o médico veterinário da MSD Saúde Animal, Daniel Rodrigues. Acompanhe. Doutor Daniel, quando falamos de ectoparasitas, nós temos outros problemas, temos também os endoparasitas, mas quando falamos de ectoparasitas, vamos lembrar, eles causam muito prejuízo. Muito considerável. Tem publicações que demonstram na ordem de 3 bilhões de reais, de dólares, desculpa, de prejuízo, mas eu vejo que o grande prejuízo para a nossa atividade, sim, é o prejuízo financeiro, mas é o prejuízo incalculável de perda genética com mortalidade, de perda de desempenho, que nós investimos em genética para que tenhamos desempenho, nós vamos perder porque os animais estão sendo desafiados. Né? Quer dizer, um carrapato como esse pode causar um prejuízo muito grande que às vezes não se percebe. No meio, durante a atividade, entre uma atividade e outra, vai escapando, é um dinheiro que vai indo embora. Que vai embora. Vou dar um exemplo muito clássico hoje, em algumas áreas de corte que nós estamos intensificando a questão do meio-sangue, a fêmea meio-sangue ficando, o cruzamento taurino-zebuíno ficando na propriedade para a realização do cri-cross. O grande desafio é a desmama. Os bezerros desenvolvendo completa tristeza parasitária, causada pelo excesso de carrapato e perdendo uma fase importante, um animal de alto valor agregado. Né? Prejuízo certo. Prejuízo certo. E também nós temos aí o aspecto da mão de obra também que dá. Por quê? Às vezes em fazendas como essa, nós temos a questão da miese, a bicheira, que vem associada com a presença de carrapato. Então eu tenho o excesso dos carrapatos, automaticamente a mosca é atraída pelo sangue, desenvolve aquela clássica... E o prejuízo só cresce. E o prejuízo só crescendo. Nós temos essa imagem agora, você tem na tela do seu televisor, o que significa essa imagem? Essa imagem é uma imagem muito interessante que nos mostra, aquela primeira foto é a massa dos ovos, então é o que a fêmea deixa no ambiente, e mostra uma característica dela que uma única fêmea de carrapato deixa 2.000 ovos, e aí está a prova que ela é eficiente. Essa massa ali, tanto marrom ali, isso, nós temos... todos esses pontinhos são ovos que se transformarão em larvas, que é a etapa que nós estamos vendo ao lado, na ponta do capim. São larvas que, possivelmente, na presença do animal, do bovino, passando na pastagem, vai estimular a sua subida. E temos aquela outra imagem embaixo. Vamos voltar de novo? Sim. Vamos voltar de novo? Nós temos aí na tela do seu televisor. O que é aquela imagem ali? Aquela imagem pequenininha são as ninfas, que é a próxima etapa depois da larva.
O que eu gosto de mostrar com isso? Essas 3 imagens, uma no ambiente e 2 no animal, muitas vezes não é perceptível, porque a larva e a ninfa no animal eu não consigo ver. Não e é aonde os identificar. produtos têm uma grande eficácia, mas eu não consigo ver. Então, muitas vezes eu tenho um produto dando 90% de ação, ou seja, numa população de 100 ele mata 90, mata 95, mas se eu tiver estágios diferentes do carrapato, eu estou visualizando o que sobrou. Por mais que ele seja eficiente, mas se eu tenho muitos carrapatos subindo, eu não tenho a percepção positiva. Por isso é importante o controle estratégico, né? Bom, controle estratégico para carrapato, envolve aí o meio ambiente, quer dizer, a pastagem, o animal, né? E é preciso integrar essa operação de olho pecuarista, porque o prejuízo é grande. E junto com o carrapato, como você disse, outros problemas acabam acompanhando. Então, quanto pior a situação, outros problemas novos surgem, como a mosca, por exemplo. Sim, o atrativo da mosca que causa bicheira, que é um problema sério em algumas áreas do país. E um ponto importante disso tudo, Pulga, que eu gosto muito de ressaltar junto ao produtor, é a informação técnica para a tomada de decisão. Essa informação técnica, tratar o assunto carrapato, o assunto mosca, de uma forma técnica, com informações. Nós não podemos mais, nessa geração que estamos vivendo, de não termos novas moléculas. Hoje nós temos associações, então nós tentamos fazer, principalmente, o foco pela missão que a MSD tem, uma missão muito clara, que é a ciência para animais mais saudáveis. Então nós trabalhamos hoje o conceito de associações para que nós possamos cada vez mais termos eficiência. Porque na aplicação dos produtos. Na aplicação e na resposta do animal, em termos de estar tratado, estar ausente desses parasitas e trazendo o grande benefício da atividade. A saúde dele representa a nossa lucratividade. Por isso, de olho na informação, de olho na informação técnica. Eu agradeço aqui conosco o médico veterinário Daniel Rodrigues, gerente técnico da MSD Saúde Animal. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. A Coan Consultoria e a Reagro realizam nos dias 3 e 4 de maio, em Goiânia, o workshop Confinamento de Precisão. Esse evento conta com o apoio do Canal do Boi. Ele vai trazer informações para quem vai fechar o gado no coxo, alimentar os animais em confinamento em 2017. O diretor da Coan Consultoria, o Rogério Coan, antecipa assuntos que serão abordados durante esse evento e fala agora sobre o planejamento do confinamento em 2017, principalmente após a Operação Carne Fraca. A mudança do planejamento é uma regra básica em qualquer sistema de produção. Não é muito diferente no setor industrial, não é diferente no setor agroindustrial e não é diferente no setor do agronegócio. Então, essas mudanças de rota em planejamento, compra estratégica de matéria-prima, compra agora de boi magro, se possível ainda fazer o que a gente chama de recria gorda a pasto, são tendências para o ano de 2017 que vêm de encontro com essa necessidade de melhorar as margens no processo produtivo da pecuária de corte brasileira. E o governo brasileiro elaborou um plano estratégico com ações que serão desenvolvidas nos próximos 10 anos para alcançar o status de país livre da febre aftosa sem vacinação. A proposta inclui mais de 100 ações, uma delas é a retirada gradual da vacina. Até o meio do ano, o Ministério vai recolher propostas de organizações interessadas neste assunto. A ideia é colocar o plano em ação no segundo semestre deste ano. A repórter Márcia Prado conversou com o responsável pelo programa no Ministério da Agricultura. Acompanhe. O Brasil caminha para eliminar completamente a doença. Hoje, apenas 3 estados, Roraima, Amapá e Amazonas, ainda não apresentaram o atestado que comprova a erradicação. O objetivo do Ministério da Agricultura é liberar os rebanhos da vacinação até 2021. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério, Guilherme Marques. Doutor, o que falta para a retirada da vacina? Bom, são processos que ocorrem simultaneamente. Nós estamos concluindo uma fase, uma etapa que é considerar o país todo livre de febre aftosa e, para isso,
há que efetivar o reconhecimento do estado de Roraima, Amazonas e Amapá e uma partezinha do estado do Pará, que é uma zona de proteção, como livre de febre aftosa, com reconhecimento internacional, que a gente espera que isso ocorra na próxima Assembleia Mundial da OIE em maio de 2018. Ainda faltam algumas ações a serem tomadas por parte desses estados, com exceção de Roraima, que já avançou bastante, mas nós acreditamos que, e as evidências demonstram, de todo o estudo que a gente está fazendo a campo, que temos condições plenas de avançar e aí conseguimos erradicar a febre aftosa do Brasil todo e sermos reconhecido o país todo livre de aftosa com vacinação, com exceção do estado de Santa Catarina. A próxima etapa, que aí, inclusive está descrito no plano hemisférico de erradicação da febre aftosa, é que nós possamos avançar a passos largos com a retirada da vacinação, ou seja, sermos um país ou termos zonas livres de febre aftosa sem a vacinação, como já acontece no estado de Santa Catarina, como eu comentei. E para isso nós apresentamos um plano estratégico que faz uma prospecção dos próximos 10 anos, de uma revisão do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, que entre todas as etapas ali previstas também há a previsibilidade de retirar a vacinação de algumas partes do país, objetivando o país da sua plenitude até 2021. A retirada é gradual, já começa no ano que vem? Bem, um país do tamanho do Brasil, com as dimensões existentes e as realidades socioeconômicas, não tem como você pensar uma medida única. Então, nós dividimos o país em blocos, e sempre respeitando a questão comercial nesse processo e também as barreiras que vão ter que ser impostas em relação à área que vacina para a entrada de animais numa área que não vacina. E, com isso, nós entendemos que é possível iniciarmos uma retirada gradativa a partir de 2019. Ou seja, na primeira campanha de 2019, em algumas regiões do país já não seria feita a vacinação. E essa retirada do vírus na vacina, isso vai valer também por blocos? Como é que vai funcionar? Bom, a questão da revisão do imunógeno, que é retirar o vírus C da vacina, porque nós consideramos, e isso foi resultado da última reunião, inclusive, da COSALFA, que é a Comissão Sul-Americana da Luta contra a Febre Aftosa, que envolve todos os 13 países da América do Sul e o Panamá, que pode sim, com a segurança, retirar o vírus C da vacina que hoje é trivalente, passando a utilizar uma vacina bivalente. Bem como também nós temos um projeto de retirar a utilização de uma dose de 5 ml para uma dose de 2 ml por bovino. Então, são estratégias que o Ministério da Agricultura está tomando para que aqueles estados, aquelas regiões que ainda sigam vacinando nos anos seguintes, já utilizem também, a partir de 2019, um imunógeno que tenha essa composição, bem como também um volume menor. Esperamos, com isso, reduza o preço da vacina, bem como também a reação localizada que comumente ocorre onde é aplicada a vacina no animal. Muito obrigada. Essa é a fala do diretor de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Guilherme Marques. Márcia Prado para o SBA. Bom, e a AgriShow 2017 já está com data marcada para acontecer. Começa na próxima semana, no dia 1º de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo. E a expectativa para esse ano é superar os resultados do ano passado. Veja com a repórter Juliana Casanato um balanço da feira de 2016. A Feira Internacional de Tecnologias Agrícolas, que este ano começa no dia 1º de maio e vai até o dia 5 em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, é considerada a mais importante do país pela apresentação de novidades tecnológicas do setor, servindo como um ponto de encontro entre os produtores rurais e profissionais de empresas que compõem a cadeia produtiva do agronegócio. Sua importância pode ser comprovada pelos bons resultados obtidos na edição de 2016, realizada de 25 a 29 de abril, que alcançou negócios na ordem de 1.950 bilhões de reais, superando ainda o valor da edição de 2015, que foi de 1.900 bilhões. Os 152 mil visitantes, compradores e produtores rurais de pequeno, médio e grande portes do Brasil e do exterior puderam ver novidades em máquinas e implementos agrícolas, tecnologias para a agricultura de precisão, soluções para
para irrigação e agricultura sustentável, insumos para diversos tipos de culturas, também lançamentos para a pecuária, além de tendências inovadoras para o agronegócio do futuro. E a organização do evento este ano também se prepara para superar ainda mais esses números. Vamos resumir um pouco o mercado do boi gordo dos últimos dias. Férias coletivas que terminaram hoje, principalmente das grandes indústrias, que voltam depois de alguns dias de paralisação. O pecuarista está um pouco reticente em ofertar os seus animais, ele está esperando um melhor momento para fornecer a sua matéria-prima, à espera de uma valorização maior. E a volta da indústria frigorífica, ao que tudo indica, vai buscar, pode até começar a ter uma pequena disputa. Quando há essa disputa, tem regiões em que só tem uma indústria frigorífica, mas quando há uma concorrência, é possível haver uma disputa e, assim, uma valorização um pouco maior. O mercado do boi gordo hoje está firme e com tendência até a um pouco mais de valorização. A gente fala também sobre as exportações de carne bovina, principalmente após a operação Carne Fraca, deflagrada no último dia 17 de março pela Polícia Federal. E muita gente esperava que ia ser uma queda muito grande nos embarques brasileiros. De fato, no início da operação isso aconteceu, mas o Brasil acabou recuperando os mercados, que são grandes compradores, e não temos muitas alterações. A gente vai falar com o João Pedro, que está aqui conosco, para dar sequência a esse resuminho. João, notícias boas, né? Dedan, eu acho que está começando a voltar ao normal a pecuária no Brasil. Hoje faz um mês, praticamente, aquele desastre que foi aquela comunicação desastrosa da Polícia Federal a respeito, nivelando por baixo a qualidade das carnes no Brasil. Tinha que punir os corruptos, com certeza absoluta, ninguém discute. Nivelar por baixo a nossa carne foi um desastre para a imagem do Brasil. Dia 21, 22 do mês passado, o CPE não tinha preço de carne, de preço do boi em vários locais do Brasil. Estava travado o mercado. Os principais clientes do Brasil, China, Hong Kong, à exceção da Rússia, os demais clientes fecharam, suspenderam as compras do Brasil. Bateu o caos. Mas aí mostrou a maturidade do pecuarista brasileiro. Ou seja, mesmo com essa situação, ele sabia que a situação voltaria ao normal. Era uma questão de tempo, de dias, algumas semanas talvez, e voltaria ao normal. O mundo não tem carne, e a carne do Brasil é boa, nós temos isso reconhecidamente. Prova é que depois dessa operação desastrada, todos os países procuraram verificar lote por lote, contâneo por contâneo, e não acharam nada contra a carne brasileira. Ao contrário, se acharam, foi umas picanhas muito boas, que deve ter feito a alegria de muita gente lá fora comendo uma carne com gosto de carne bovina, não é ao contrário das outras que tem que botar molho. A nossa não precisa botar molho. Sal branco é mais que suficiente. Nesse momento o mercado volta ao normal, aos poucos, voltando ao normal. As plantas aqui no nosso estado, 3 plantas fechadas, a informação que se deu hoje é que as 3 reabriram hoje, dia 24, já começa a reabrir no Mato Grosso. O preço do boi em São Paulo, que é um referencial para o mercado brasileiro, a base, ele chegou a 140, descontando o fundo rural, que é mais uma novidade agora, que negativa, né? O fundo rural já se cota agora 100, já descontando o fundo rural, viria para R$ 138,00 a arroba. É época de safra, é época de safra. O mercado o mercado interno está sofrendo as consequências? Está sofrendo. Porém, os frigoríficos não estão perdendo tanto, não, ao contrário. A Scott Consultoria divulgou agora, hoje, por exemplo, que mostrando que o preço do boi casado, usando todos os itens que geram faturamento para o frigorífico, couro, miúdos, tudo, carcaça, ele está 27%, 27,9% maior que o preço pago pela arroba. Nós temos até telas para ilustrar essa conversa. Vou pedir para colocar enquanto você dá sequência aos comentários. Então você vê, nesse momento, voltando as plantas frigoríficas, os preços atacados, isso aqui é uma variação de 1%, mas foi agora, isso aí. Os preços no atacado estão reagindo. O boi castrado, desculpe, ele teve uma valorização de 8% até hoje, no mês de abril. Isso é muito bom.
As exportações, conforme você comentou, nós vimos com a exportação de 4,2 na segunda semana de abril, porém você tem muitos feriados no mês de abril. Então, a exportação no total do mês, com certeza, vai ser menor que a do mês passado. Mas não é apenas pela questão, é porque é muito a questão de feriados, que atrapalha o embarque, que atrapalha o volume de dias úteis para o embarque. Essa semana saiu hoje a exportação do MDIC, com 4 mil toneladas dia, média de 4 mil toneladas, com o preço médio de 4.132 dólares por tonelada. Bem Subiu assim, um pouquinho. Subiu em relação ao que estava o ano passado, que era 3.900, né, 3.950, mais ou menos nessa época. A nossa arroba em dólar só é menor do que a do Uruguai. Eu não sei por que cargas d'água, o Uruguai tem uma média de 44 dólares, de acordo com a Scott, voltando com a Scott aí, 44 dólares por arroba. O Paraguai tem 48 dólares e aí vai para a Argentina com 50, 60, Austrália, Argentina e Estados Unidos. Ou seja, nossa arroba em preço, ela é imbatível. O Uruguai não tem um volume tão grande de carne a ponto de suprir esses mercados. E o Uruguai vende uma carne mais cara no mercado internacional. Então, o Brasil hoje está num cenário, o mercado da reposição, você está vendo nossos leilões aí começando a voltar a aquecer, há uma demanda novamente para repor estoque. O produtor, pecuarista, não vendeu, não foi com muita sede ao pote, ou seja, ele está vendendo de forma gradual os seus animais. Quem vendia 60 animais está vendendo 40, quem vendia 120 vendeu os 90, 100, ou seja, está adequando as vendas conforme a sua necessidade de caixa. No momento, as pastagens nos principais estados produtores do Brasil estão boas, chovendo bem, não houve frio em nenhuma região ainda que pudesse causar qualquer impacto. As chuvas aqui em abril estão sendo excepcionais, todo o centro-oeste está acontecendo isso. Então, isso está ajudando o mercado a segurar o mercado. Então, isso é importante e o produtor tem bom senso. Ele vai para o mercado a hora que realmente ele precisa e o preço que seja o melhor possível para o seu negócio. Tem que reputar um preço melhor. Se você voltar um ano atrás, nós falávamos de um boi de 155. Nós estamos falando de um boi de 138 já descontado. Quase R$20. R$20 pesa na formação de renda do produtor. Sem dúvida. Obrigado, João. Bom trabalho. Renata. Vamos falar agora sobre o mercado de grãos. Os preços do milho tiveram recuperação na última semana. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafa novamente, que traz o preço atualizado do milho. Houve algum movimento de alta hoje, Rafa? Olha, Renata, os preços continuam em alta. Esse movimento que já começou na semana passada segue agora nessa semana. E segundo os pesquisadores do CPEA, essa alta acontece principalmente porque o preço do milho caiu tanto no mercado físico que os produtores, os vendedores dessa matéria-prima acabaram se retraindo, saíram deste mercado. E aí agora existe uma procura, o que faz com que os valores voltem a subir. Essa alta acontece principalmente em regiões que são mais consumidoras de milho, como é o caso aqui do interior de São Paulo, onde é a base da pesquisa para o preço do CPEA. O indicador de milho é pesquisado em Campinas, aqui no interior paulista, e vem apresentando esses ganhos nos últimos 5 dias. A semana começa com o preço bem perto de R$ 29,00 a saca de 60 quilos, negociado agora a R$ 28,96 a saca. Agora o mercado futuro, na semana passada também apresentou alta, mas agora nessa semana volta a cair. Acompanhe como ficaram os preços negociados para os próximos meses. Contrato de maio a R$ 28,34 a saca, cai 0,39%. Para setembro, R$ 27,31 a saca, é a queda mais acentuada do dia, baixa de 2,11%, é justamente quando tem a entrada da safra, da segunda safra aqui no Brasil no mercado. O contrato de novembro, a R$ 27,84 a saca, cai 1,59%. E para janeiro do ano que vem, na semana passada o valor ultrapassou os R$ 30,00 a saca, agora R$ 29,66 a saca de 60 quilos, uma queda de 1,07% no preço. Então, o mercado físico, onde tem esse movimento de maior retração dos produtores, dos vendedores, os preços estão mais altos. Agora, no mercado futuro, que enxerga essa boa safra aqui no Brasil, esse aumento na oferta, os valores já estão mais baixos, mesmo com a atuação do governo, que na semana passada anunciou algumas medidas para tentar sustentar o preço mínimo aqui no Brasil.
Volto com vocês aí nos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. E agora você acompanha as cotações do milho nas principais praças de produção do país. E a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, no leilão virtual Gado de Corte da Leilosul. Em oferta, animais para cria, recria e também para engorda. As informações já no próximo bloco. Nós já voltamos. Produtores rurais de todo o país preparam uma manifestação marcada para o dia 3 de maio em Brasília. Eles querem engrossar o couro contra decisões que prejudicam a classe, como a cobrança do Fundo Rural. Quem faz o chamado para esse encontro é o presidente da UDR, União Democrática Ruralista. Acompanhe. Meus amigos e amigas produtores rurais de todo o Brasil, é chegada a hora de nós nos mobilizarmos e irmos para Brasília. Nós não podemos perder essa oportunidade, essa audiência pública que vai ter em Brasília no dia 3 de maio pela manhã, no Senado Federal, com a participação de senadores, deputados, autoridades do governo e tudo mais. Nós não podemos deixar de mostrar a nossa cara. O produtor rural tem que estar lá. A nossa situação já é difícil e com essa cobrança retroativa do Fundo Rural, então, vai ficar muito pior. Nós temos que nos mobilizarmos, mostrarmos a nossa cara e participarmos e pressionarmos para que essa situação seja revertida. Nós temos a obrigação de mostrar a nossa cara. Entre nós mesmos não adianta a gente ficar reclamando, nós temos que ir lá. O caminho é Brasília e lá é que nós vamos buscar uma solução para isso. Conto com a participação de todo mundo agora nesse dia 3 em Brasília. Um abraço a todos e até lá. E o volume de produtos lácteos exportados pelo Brasil no mês de março aumentou cerca de 28%. É o que aponta dados do Ministério da Indústria, Serviços e Comércio Exterior. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O preço do leite deve seguir em alta nos próximos meses, impulsionado pela oferta restrita de matéria-prima e pela recuperação gradativa da demanda. Na Média Brasil, que incluem os estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Bahia, o valor líquido é de R$ 1,20 o litro. O que vem bem também são as exportações, que fecharam o mês de março em quase 11 milhões de dólares. O produto mais exportado foi o leite em pó. Os principais compradores foram a Arábia Saudita, os Estados Unidos e os Emirados Árabes. Em comparação com março do ano passado, as exportações brasileiras aumentaram 87% em volume e 152% em faturamento. Nós, em meados de 2010, nós tivemos a certificação internacional, então, para conseguir essa certificação e fazer parte das empresas habilitadas à exportação para a lista geral de países, nos submetemos a várias auditorias do Ministério da Agricultura e atingimos o nível de excelência para ter esta habilitação. Em segundo ponto, é meta da CCGL ter qualidade para acessar todos os mercados possíveis. Então, no Brasil, nós somos fornecedor de leite em pó para as principais indústrias e todas esses compradores, principalmente as empresas mais importantes e mais exigentes, fazem parte da nossa cartela de clientes. Annelise Nicolodi, para o SBA. Nas últimas semanas, os preços do suíno
estiveram em queda. Os indicadores CPEA mostraram isso, a gente apresentou na nossa programação. Ao contrário, os preços do frango apresentaram alta. Depois de um dia sem mercado, na última sexta-feira, feriado nacional, vamos saber como a semana começa com esses valores. Frango e suíno, quem vai dar os números de hoje é Rafaela. Como é que ficaram os mercados hoje, Rafa? Olha, Zaidão, os preços do suíno hoje tiveram uma recuperação, ou seja, essa tendência de baixa que era verificada até a semana passada começa a se reverter e os preços do frango mantém essa tendência de alta que já era vista nos últimos dias. Começamos então com os preços do suíno vivo, números apurados pelo CPEA lá em Santa Catarina. Agora o preço está em R$ 3,57 por quilo. Ainda existe uma queda acumulada no mês de abril para o preço do suíno, só que ela tem diminuído. Já teve uma diminuição no dia 20 de abril, última quinta-feira, e hoje continuou então essa tendência de recuperação nos preços. Os valores do frango congelado, aí números apurados aqui no estado de São Paulo, já vinham apresentando ganhos. Os preços aqui em R$ 3,73 por quilo já estavam 1% acima do que o que era negociado no mês passado. E a semana começa com valores em alta. A alta é leve em relação à semana passada, mas mostra essa tendência de que o mercado continua bem aquecido. Agora o frango congelado é negociado aqui em São Paulo a R$ 3,74 por quilo. Portanto, frango e suíno começando esta semana, a última semana de abril, com alta para os preços no mercado físico. Volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Rafa. Daqui a pouco, os preços do bezerro e do boi gordo. Estava olhando ainda indicador CPEA, em abril do ano passado, o preço do bezerro estava a mais de R$ 1.300, agora na casa de R$ 1.100. A gente vai conferir a atualização daqui a pouco com a Rafaela. Agora os preços do suíno e do frango em todo o país. E hoje tem leilão aqui no canal do Boi, é o virtual gado de corte da Leilosul. E quem bate o martelo hoje à noite é Éder Benite Catatal. Boa noite, Éder. Boa noite, tudo bem? O que o produtor pode esperar desse leilão hoje? Olha, boa noite a você também, a você que acompanha a nossa participação no Pecuária BR numa agenda de leilões. Eu tenho a certeza que o Brasil inteiro vai poder fazer bons negócios, Renata, até pela qualidade, pelo que representa a pecuária a nível nacional. Por quê? Porque nós fizemos há 2 semanas o leilão com a força de animais Aberdeen Angus, cruzamento Aberdeen Angus. E nós obtivemos naquela ocasião um resultado acima do esperado. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui animais filmados em Alfredo Marcondes, Presidente Bernardes e Monte Castelo, no estado de São Paulo. São alguns animais filmados também em Pacaembu, no estado de São Paulo. São alguns animais que foram filmados no estado de São Paulo. Nós sabemos a importância de quem recria, de quem engorda, de quem trabalha com a cria, seja no estado de São Paulo, seja no Mato Grosso do Sul. E o que nós estamos vendo agora, sem dúvida nenhuma, são animais com uma boa era, tá certo? Animais que vêm com capricho, com qualidade, com oportunidade para vocês, a garrotada que o amigo compra, né? Tudo isso, os senhores têm aí essa oportunidade mais do que especial. E nós vivemos ainda, com tudo que aconteceu, o mercado já muito mais positivo. Isso representa, sem dúvida nenhuma, quando as coisas começam a ter a liquidez, que é o mais importante. Isso já está acontecendo. Momento de investir agora? Sem dúvida, né?
O Jorge mesmo fez um comentário agorinha, o abril do ano passado, bezerro de 1.400, neste mês de abril, bezerro de 1.150, quer dizer, é a hora de comprar, né? E tem um ditado que é a pura verdade, você ganha na compra, você não ganha na venda. Quando se compra bem, é evidente que você já ganhou, porque a hora que você for vender, é o valor final, seja em qualquer circunstância de mercado. Você está com valor final. Então, se você comprar bem como você está vai poder fazer os bons negócios hoje, é evidente que você tem um resultado muito mais positivo. Animais filmados. Também no Mato Grosso do Sul, na região de Nova Casa Verde, na região de Bataguaçu, concentrando bastante na região de Bataguaçu e também na região, no estado de São Paulo, nos municípios de Alfredo Marcondes, Presidente Bernardes, Monte Castelo e Pacaembu. Qual será o forte da Leilosul Olha a vacada. hoje? Olha essa vacada no vídeo. Qual será o foco e o forte da Leilosul hoje, Catatal? Olha, sem dúvida alguma, nós temos aí uma bateria de fêmeas focando, por exemplo, eu posso considerar que essa vacada no vídeo faz parte do foco do que nós iremos vender hoje. Pelo tipo dessa vacada, Renata, pela qualidade, pelo trabalho que representa tudo isso, aos amigos de todo o Brasil, você que está assistindo, olha que imagem bonita por cima. Quer dizer, tudo isso responde àquilo que o cliente quer fazer bom negócio, quer adquirir qualidade e ter aí como investimento o seu resultado muito positivo. Duro quando você pega um dinheiro para fazer um investimento, quando você vai ter o resultado dele ou 1 ano, 2 anos, ou 5 meses, 3 meses, ou 4 meses, ainda na pecuária, você vê que o seu investimento, ele não supriu ou ele não rendeu aquele esperado em relação como indexador de outros pontos dentro desse nicho de mercado que responde como referência para você adquirir um animal na qualidade, no capricho, no trabalho. E isso já está acontecendo, e isso é muito viral em função do quê? Dessas coisas que acontecem momentaneamente. O mercado já reagiu, Lógico. né? Perfeita a sua colocação. Então, tudo isso é verdadeiramente muito positivo, pela qualidade que nós iremos apresentar devidamente nas suas categorias. O boi cruzado tem o seu preço, o boi Nelore tem o seu preço, o bezerro Nelore pesando 220, 30 quilos tem o seu preço, como o bezerro de 180, 170 é seu preço. A fêmea tem a mesma conduta de pensamento. Por exemplo, olha essa bezerrada no vídeo, olha que oportunidade boa para o cliente fazer o bom negócio. E esta mercadoria que o amigo está acompanhando é titulada assim, olha, é a mercadoria que cresce no estoque. Certo. É a única, isso aí é evidente, muita gente sabe disso. Por quê? Porque quando você compra um bezerro, você paga no preço de hoje, como o Jorge mencionou, e é a verdade, de 1.000 a 1.150 a 1.200, evidente que daqui 3, 4, 5 meses, você vai ter um garrote valendo 1.300, 1.400. Quer dizer, esse estoque, ele se valoriza na recria. Certo. Evidente que você fazendo o seu dever de casa, você caprichou na recria, você tem resultado. Para a gente finalizar, qual a condição de pagamento hoje? Interessante essa pergunta. Vários lotes em 3 parcelas, entrada 30/60, alguns lotes aí com prazo de 15, 20 dias e alguns lotes vendendo em 4 parcelas, 1 e mais 3 no leilão de hoje. Tá certo. Tá Catatal, certo? obrigada pela participação aqui. Obrigado. Sucesso no Olha, leilão se você hoje à me noite. permite, eu quero ser bem sucinto, muito rápido na informação. Eu quero convidar você, amigos, sábado, transmissão Canal do Boi, direto de Araguapaz, o leilão virtual de corte da Leilo Forte com o Tatico e o SBA. Eu estarei junto com vocês, sábado agora, Canal do Boi. Dado o recado, obrigado pela Obrigado. sua participação. Bom, e no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente continua com os animais ofertados, que serão ofertados hoje à noite no virtual gado de corte da Leilosul. E tem também os preços do boi gordo, direto da Bolsa de São Paulo.
Nós já voltamos. Agora a previsão do tempo para norte e nordeste do país. No norte, os pastos estão melhores, porque a umidade do solo favorece a qualidade das pastagens. Vamos saber da Juliana Rezende como é que fica o tempo nos próximos dias nas duas regiões. Na metade norte do país é a região norte que tem concentrado as chuvas mais expressivas e garantido a umidade do solo elevada na maior parte dos estados. Nas áreas em rosa, os índices de umidade podem alcançar até 100%. Agora, já na região nordeste, a umidade do solo está mais elevada somente no litoral norte, que é onde tem chovido de forma mais frequente e garantido índices de umidade de até 80%. Agora, na metade sul da região nordeste, os índices de umidade estão mais baixos por conta da irregularidade das chuvas e em algumas localidades a umidade fica em torno de 10%. No decorrer dos próximos dias, a região norte ainda segue concentrando chuvas expressivas e volumosas. Agora pode chover até 50 milímetros no estado do Amazonas. Já na região nordeste, no interior da região ainda não há previsão de chuva. O tempo firme é que deve predominar e somente no litoral norte e ainda no sul da Bahia pode chover acumulados de 15 até 30 milímetros. No decorrer do segundo período, entre os dias 29 de abril até o dia 3 de maio, as chuvas voltam a ganhar força na região norte, agora com acumulados de até 100 milímetros. Já na região nordeste, o tempo firme ainda predomina no interior e somente chove no litoral norte e ainda em toda a faixa leste da região nordeste, com acumulados de 15 até 30 milímetros. Ao longo do terceiro período, entre os dias 4 até o dia 8 de maio, as chuvas ainda seguem ocorrendo de forma abrangente na região norte, com acumulados de até 70 milímetros, enquanto que na região nordeste o padrão de chuvas ainda persiste. No interior, o tempo firme é que deve predominar, enquanto que no litoral norte e em toda a faixa leste pode chover ainda de forma mais isolada e com pancadas intercaladas com períodos de tempo mais seco. Então, a região norte segue recebendo chuvas expressivas pelos próximos dias, mantendo a umidade do solo elevada e favorecendo o desenvolvimento das pastagens. Obrigada pelas informações, Juliana Rezende. Bom, vamos falar sobre o mercado de reposição. Apesar da baixa movimentação e a estabilidade nas referências, esse mercado já aponta para a retomada dos negócios. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Isabela Camargo tem mais detalhes. Olá, Isabela. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado de reposição na terceira semana de abril. Bom, a gente ainda vê uma baixa movimentação no mercado de reposição, os negócios vão acontecendo de forma lenta, só que a gente vê também um aumento na especulação. Em algumas regiões também a gente começa a observar um aumento pela procura das categorias mais zeradas, como o boi magro, resultado do início do confinamento que deve acontecer nos próximos meses. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados pela Scott Consultoria, também na média de todos os estados, os preços ficaram praticamente estáveis, com queda de 0,1%. E o destaque foi para o garrote, com queda de 0,4% na semana. Quando a gente pega a média de todas essas categorias e estados, desde o início do ano, a queda já foi de 3,8%. Então, a gente vem acompanhando desde o ano passado esse cenário de queda nos preços do mercado de reposição e, em curto prazo, isso não deve ter mudança. Exceto para as categorias mais zeradas, como o boi magro, como eu disse, que deve acontecer uma maior procura, isso deve dar alguma sustentação em relação aos preços. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Agora o preço do bezerro. Vamos voltar à Bolsa em São Paulo com a Rafaela. Como é que ficou o valor do bezerro e também como é que ficou o boi gordo hoje, Rafa? Olha, Zaidão, os preços
Bezerro, na semana passada já apresentavam um aumento, já tinham uma alta bem expressiva e começam essa semana com ganhos ainda maiores, de acordo com os pesquisadores do CPEA, na região de Mato Grosso do Sul. Vamos lá aos preços, então. A semana passada terminou um pouco antes, na quinta-feira, dia 20, por conta do feriado na sexta. O preço já estava em R$ 1.178,30 por cabeça e sobe agora para R$ 1.197,88 por cabeça. Os valores voltam a se aproximar de R$ 1.200 por cabeça, algo que não era visto desde o início de abril. Agora, os preços do boi gordo, que mostraram uma recuperação semana passada, voltaram a cair hoje no mercado físico. Os preços estavam acima de R$ 138 por arroba aqui no estado de São Paulo e agora, nesta segunda-feira, ficam a R$ 137,81 por arroba, uma queda forte, então, para os valores do boi gordo negociados no mercado físico. No mercado futuro, sem uma direção definida, alguns contratos em alta, outros contratos em queda. O contrato mais curto, de abril, a R$ 138,00 arroba, teve alta hoje de 0,40%. Já o contrato de maio, a R$ 135,86 arroba, cai 0,15%. Para junho, boi gordo negociado aqui na Bolsa a R$ 137,49 arroba, aí com alta de 0,36%, mas o contrato de outubro cai. R$ 139,90 arroba, queda de 0,25%, mas nos últimos negócios, esse contrato de outubro já volta a ser negociado em torno de R$ 140,00 arroba, o que mostra essa grande variação. O mercado futuro de boi gordo mesmo sem uma direção definida, preços mistos, e as últimas negociações ainda não indicam como devem ser os próximos dias nesse mercado a longo prazo. Bom, encerro por aqui essa minha participação. Volto para vocês aí nos estúdios em Campo Grande. Legal. Obrigado, Rafa. Bom trabalho e até amanhã. Renata. Bom, e você acompanhou agora há pouco uma análise da Scott Consultoria com Isabela Carmarco sobre o mercado de reposição. Agora você acompanha com o consultor Iberville Neto como fica o mercado do boi gordo. Olá, Iberville. Olá. O mercado do boi gordo tem trabalhado em ambiente firme, apesar de um ligeiro aumento da oferta que tem sido observado. O preço de referência em São Paulo segue em R$ 138,00 à vista, considerando valores já descontados de fundo rural, já sem o fundo rural. E a expectativa agora para o curto prazo é de que nós observemos um mercado gradativamente mais ofertado com a chegada do final da safra, que tipicamente gera esse incremento da oferta devido à queda da qualidade das pastagens. Então existe essa expectativa, mas atualmente esse aumento da oferta, que já tem sido observado de maneira mais tímida, ainda não tem sido suficiente para gerar pressão de baixa no mercado. Então os frigoríficos seguem comprando com valores próximos à referência, não existe uma pressão de baixa forte, e nós temos um cenário de mercado estável, considerando São Paulo como referência, mesmo com a desvalorização de 3,5% no mercado atacadista de carne com osso, observada na última semana. O preço atual é 3,5% menor do que há 7 dias, mas ainda as margens da indústria seguem em patamares historicamente confortáveis ou historicamente próximos da média, acima da média inclusive, o que permite que a gente possa considerar esse aspecto interessante sob uma ótica histórica. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Agora a cotação de preços. Vamos começar com os números da Scott, Renata. Boiada comum, preços à vista. Vamos começar pelo sul do país. Uma alteração de 5 centavos a menos no quilo vivo na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, preços iguais aos da quinta-feira. Já na região norte, alta de 50 centavos no norte do Tocantins, hoje fechando a R$ 125,00 a cotação do boi gordo à vista, segundo a Scott Consultoria. Na região nordeste, nenhuma alteração neste início de semana. Já na região centro-oeste, queda de R$1 em Goiânia, Goiás, alta de R$1 em Dourados, Mato Grosso do Sul, e no sudeste de Mato Grosso, uma alta também de R$ 2,50. Na região sudeste, uma queda de 50 centavos na arroba no Triângulo Mineiro.
E no Espírito Santo, uma alta de R$1 por arroba. Outra fonte de apuração de preços boi gordo à vista é a Agência Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa pela região sul do país, que segundo a Agência Rural Business, inclusive todas as regiões, não houve alteração na cotação do boi gordo à vista. Preços, portanto, estáveis. Vamos dar uma olhada então na região norte. Agora, na região nordeste, também não houve mudança, segundo a Rural Business. E para a gente fechar, região sudeste, aliás, tem centro-oeste, né? Também sem não houve mudanças. alteração, Zaidan. E agora sim, a região sudeste, preço à vista, boi gordo, segundo a Agência Rural Business. Preços estáveis. Vamos embora, Zaidan? Bora, Renata. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, um ótimo início de semana, ótima segunda-feira e até amanhã. O Renato Lapenta traz já o Brasil Gourmet e depois o Adriano Edival e tudo sobre o leilão que você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite, o virtual de gado de corte da Leilosul. Aí estão alguns animais que serão ofertados hoje à noite. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.